Vocês estão me vendo aí, não estão? Sim. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu estou com um amigo aqui do lado, eu vou mostrar para vocês o meu amigo que vai me acompanhar aqui, tá? Oh. Perfeito. Eu vou pedir para minha esposa fazer uma prece de abertura. Gostaria de pedir a todos que mantivessem os microfones desligados. Já começa? Sim. Ok. Então, nós vamos fechando os nossos olhos para que a gente possa melhor sentir, com os olhos fechados, a atmosfera, a psicosfera que nos envolve neste momento. E vamos também sentir que o Mestre Jesus está acompanhando não somente o nosso querido Dr. Paulo, mas a todos nós, a quem nós agradecemos imensamente por esta oportunidade que ele está nos dando de nos reunirmos, primeiramente em nome dele, para aprendermos um pouco mais, porque nós sabemos que somente o conhecimento é que vai nos fazer melhores, utilizando a razão e a emoção, para que nós possamos dar passos largos à nossa evolução, essa evolução que nos espera a todos. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui como uma grande família, num único ideal de aprendizado. Agradecer a esse amigo, Dr. Paulo, que vai nos agraciar com os ensinamentos de seus estudos, para que nós possamos também usufruir do conhecimento que ele tem, que ele adquiriu com as experiências e com os estudos que fez. Por isso, querido Mestre Jesus, ajuda-nos a abrir a nossa mente, o nosso coração, para que tudo que ouvirmos hoje possa ser útil a todos nós que aqui estamos. Sejamos nós encarnados, sejam os desencarnados que estão conosco, amigos espirituais que já sentimos de algum tempo, que nos prepara para as lições de hoje. Que a sua paz, Senhor Jesus, envolva cada um de nós e traga-nos o entendimento perfeito das lições de hoje. E assim, dando início ao conhecimento que vamos adquirir, o nosso coração se enternece de emoção e de gratidão, Senhor Jesus, por esta oportunidade bendita. Que assim seja. Muito bem. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao Dr. Paulo César estar aqui conosco e todos os demais participantes. Algumas palavras ou algumas informações sobre o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso no ano de 1975, e mestrado pela Universidade Federal Fluminense, no ano 2001. É cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, professor de Clínica Cirúrgica e Iniciação à Prática Cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, é especialista em cirurgia geral, cirurgia vídeo laparoscópica, para cirurgia oncológica e mastologia. Tem o curso de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia, em Lyon, na França, e também é membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores. Ele detém a cadeira número 9. Bom, ele tem livros publicados, alguns deles, hoje deve estar em 6, com 2 no prelo, se eu não estou enganado, e um deles hoje é tema da nossa reunião de hoje.
Dr. Paulo César, muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Prezados amigos, irmãos, companheiros de ideal, amigos imortais, imensamente grato pelo convite de nós estarmos aqui mais uma vez com vocês, mesmo que não seja presencial, mas nós estamos unidos em espírito. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela atenção, pela gentileza, pelo acompanhamento dessa nossa apresentação. Não me coloco como professor, eu estou fazendo parte do mesmo grupo de vocês e recebendo os ensinamentos que estão vindo dos nossos amigos do outro plano. E eu me coloco aqui, na realidade, como um instrumento através do qual esses ensinamentos venham até nós. Olha, essa minha história já vai aí para 42 anos, hein? E um dia desse me perguntaram assim, Paulo César, quantos médicos existem na Terra trabalhando? Milhares, milhões. Quantos médicos já passaram pela Terra? Milhões. Quantos médicos viram o que você viu? Alguns. Bom, e eu, sinceramente, eu não entendo bem por que me colocaram aí nessa posição, desse quebra-cabeça que está sendo montado. Mas eu acho que eu não tenho como guardar tudo isso que eu vi comigo. Daqui a pouco eu passo para o lado de lá e vai ficar tudo aí? Não. Então, realmente, já tem 6 livros escritos, tem um 7º no prelo e o 8º que eu estou escrevendo. Está saindo um livro por ano. E se eu não tivesse escrito esse livro, eu não estaria agora aqui. Ninguém saberia que eu existo. E, então, me parece que realmente existe um planejamento por trás dessa história. E até onde eu estou percebendo, esse planejamento tem aí uma finalidade, dentre outras, de que a classe médica seja atingida. Foi feito um levantamento aqui no Brasil, aproximadamente 80% dos médicos aqui no Brasil não acreditam em nada além da matéria. Então, me parece que nós... Eu acho que eu era desse grupo, eu era um Tomé moderno, né? Tomé, vem cá, bota o teu dedo aqui no buraco dos cravos que me pregaram na cruz. Tomé, bota a mão aqui no meu tórax, olha o buraco da lança que passaram quando eu estava pregado na cruz. Sou eu mesmo. Então, tem uma passagem evangélica que ele diz o seguinte, como disse para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. E aqueles que precisam ver para crer, como é que fica? Aqueles que precisam de informações lógicas e racionais, porque à medida que você vai evoluindo em erudição, em conhecimento, você vai precisando de respostas que acompanhem a tua evolução. E até onde eu percebo, as nossas religiões, que todas são importantes, estão me levando até a morte. Eu passo pelo fenômeno natural da morte. Me convenceram que eu continuo vivo, mas eu não sei mais nada. Eu não sei que espécie de corpo eu vou ter, eu não sei se eu vou precisar de algum alimento, onde eu vou morar, quem vai me sustentar, se eu vou poder estudar, se eu vou poder trabalhar, se criança cresce, se o idoso rejuvenesce, se cego enxerga, se paralítico anda. Então, fui colocado numa encruzilhada formada pelas religiões e pela ciência, que para tudo, para a ciência, é obra do acaso. E aí, explodiu aí por volta de 1973, 74. Eu já estava na faculdade de medicina, no 3º ano, e meu pai chegou em casa, já fazia parte do grupo lá de Frei Luís, e chegou todo ensanguentado, com a camiseta, com a mancha enorme à altura do estômago. Eu falei, o que houve, pai? Sofreu algum acidente? Eu machucou? O que houve? Olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia espiritual. Que cirurgia espiritual? Levanta a camisa. Não tem cicatriz nenhuma aí? Pois é, mas eu fui. Tá, hoje eu chamo essas cirurgias espirituais como cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico. São reais. Aliás, eu acho que essas cirurgias devem acontecer aos milhares por dia. Aos milhares por dia. Porque enquanto nós, médicos, estamos cuidando da parte física dos nossos pacientes, colegas que nos acompanham estão cuidando da parte mais importante,
a espiritual, a energética, a transmissora da vida ao corpo físico, imortal. Eu não sei tratar dessa parte, só sei tratar da parte física, como cirurgião que sou. Quem é que cuida da mais importante? Então, eu acredito que essas cirurgias hiperfísicas, né, que até onde eu percebi, podem ser feitas sem sangramento, embora milhares que eu vi, vou repetir a palavra, milhares que eu vi, o paciente ficava todo ensanguentado. Frederic, o médico, né, que mais realizava esses procedimentos lá no lado de Frei Luís, por que você, tendo visão microscópica e ultramicroscópica, não poupa os capilares do paciente? Por que tem que haver sangramento? Você sabe tratar a nível ultramicroscópico? Olha, nós deixamos sangrar para que aumente a fé do doente e a sua. Ah, tá bom. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Então, esses efeitos físicos é que levaram o Kardec, por exemplo, a se aproximar dos espíritos. Em 1854, o senhor Fortier falou ao professor Rivail sobre os tais fenômenos das mesas que giravam e respondiam a perguntas. A mesa não pode responder a pergunta. Se elas giravam e se elevavam sem força aparente, o que é que estava elevando essas mesas? E se elas respondiam a perguntas, logicamente havia uma inteligência por trás desses objetos. Então ele foi convidado a assistir a essas sessões, fez estudos, levantou questões aos espíritos que manipulavam essas mesas e depois percebeu-se que não precisava de mesa. Ele podia usar o braço e a mão dos médios. E começa assim essa trajetória que não tem mais fim. O cristianismo já tem 2000 anos. O espiritismo parece 160 mil anos, talvez um pouco mais, 160 anos, perdão. Como é que vai estar o espiritismo daqui a 2000 anos? Bom, como todos nós somos imortais, nós vamos ver o que é que vai acontecer. Aí estão esses fenômenos em que as mesas se elevavam, giravam, sem causa aparente. Então, hoje nós sabemos exatamente por que isso acontece. Foi feita uma fotografia de um médium lá no Frei Luís, emitindo esses fluidos energéticos, batizados por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, como ectoplasma. Indivíduos que entram em transe profundo, desmaiam, e quando estão nesse transe profundo, absolutamente fora de sentidos, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, essa tal força, no caso aí está semelhante a uma espuma de barba, né? Então, até onde eu estou entendendo, de uma capacidade energética assustadora. E todo ser vivo tem ectoplasma. Nossa ciência ainda não alcançou? Não tem problema. A ciência reconhece que só sabe o que acontece em 4% do universo. A ciência não sabe exatamente o que é o magnetismo, tanto que a palavra magnetismo vem de magia. A ciência não sabe de onde vem a energia que faz o elétron girar em torno do núcleo de forma infinita. A ciência fica assim, estarrecida com a quantidade de exatidões finas que conspiram pela existência da vida. Então, se a Terra fosse um pouco mais próximo do Sol, não podia ter vida porque os oceanos iam evaporar. Se fosse mais longe, não podia ter vida porque eles iam congelar. Se o percentual de salinidade do mar não fosse o que é, não podia haver vida. Se o percentual de oxigênio na atmosfera não fosse o que é, não poderia haver vida. Se não houvesse um satélite como a Lua girando em torno da Terra, não podia ter vida porque há esse movimento do satélite que forma as marés. Então, no início da evolução, no início da origem da vida, precisaria de um satélite empurrando e puxando as marés, permitindo assim que houvesse uma mistura das moléculas que acabaram dando origem à vida. Vocês estão me vendo porque os fótons estão refletindo na tela do computador ou do telefone, está atingindo a retina dos senhores. Então, se desencadeia uma cadeia de uma cascata de reações químicas que levam à formação da imagem ao cérebro. Só que, curiosamente, o nosso olho se assemelha a uma máquina fotográfica das antigas. Então, a fotografia era obtida de cabeça para baixo. Isso acontece com o nosso olho. Há pouco tempo eu conversei com o chefe da oftalmologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e indaguei a ele: Ricardo, se o nosso olho capta
a imagem invertida, o que faz com que nós vejamos a imagem com a cabeça para cima? Correta, no cérebro. Resposta: não sabemos. Então, não sabemos. Então, o fato de nós estarmos ainda um pouco distante da detecção laboratorial dessa força chamada ectoplasma não me preocupa mais. Diante das experiências pelas quais eu passei, durante 40 anos, talvez existam pessoas aqui que estão me ouvindo e vendo pela primeira vez, 40 anos conversando com espíritos teletransportados e materializados aqui para o nosso meio, principalmente médicos. É que eu vou voltar? Vou voltar para onde? Não dá para voltar, não. Só posso seguir em frente. Convicções minhas inabaláveis. Eu sou imortal. Não é a primeira vez que eu estou aqui, nem vai ser a última. Quantas nações eu já habitei? Quantos idiomas eu já falei? Quantas etnias eu pertenci? Quantas correntes religiosas? Quantos regimes governamentais? Quantas famílias? Quantas profissões? Mas eu não me lembro de nada. Eu não me lembro nem que eu almocei anteontem. Mas esse esquecimento é uma dádiva. O grupo ao qual pertenço, lá de Fleisis, é oriundo da Inquisição. Se eu me lembrasse o que eu fiz na Inquisição como inquisidor, não teria tranquilidade para ser um cirurgião. Então, se eu uso ferro e aço para aliviar e curar, porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. Tamanha foram a quantidade de informações que me foram trazidas que eu me vi na obrigação de botar isso a público. Não posso ficar comigo. E dentro desses fenômenos, uma das coisas que mais me estarreceu era a manipulação de tremendas quantidades de energia em questão de segundos e minutos. Em questão de segundos e minutos. Mas, você pensando bem, isso não seria talvez só uma gota no oceano. O Cristo planetário da Terra, o governador espiritual da Terra, é Jesus. Então, ele comanda o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando o nosso planeta era tão simplesmente um punhado de poeira cósmica. Quanto ele manipulou de energia para formar um planeta? E você pensando bem, o sistema solar tem 8 planetas. E as informações que nos chegam por via mediúnica é que cada planeta tem um Cristo planetário. Então, só no nosso sistema planetário tem 8 Cristos planetários. E, você pensando bem, a galáxia que nós habitamos tem 100 bilhões de sóis. Multiplica 100 bilhões por 8. Quantos Cristos planetários tem na Via Láctea? E segundo os nossos astrônomos, os nossos astrofísicos, somente no universo alcançável pelos seus equipamentos, existem 200 bilhões de galáxias. Então, vai multiplicando isso. E essas informações são, assim, muito intrigantes. Os tais cristos planetários foram criados iguais a nós, simples e ignorantes. Então, estou evoluindo, é isso que vai acontecer conosco. E ainda existem os tais cristos que comandam galáxias inteiras. Caramba! Então, você tenta raciocinar, mas dá para ir, a imaginação dá para ir até um determinado ponto. Eu tenho certeza que nem os nossos escritores de ficção, os nossos cineastas de ficção, têm condições de imaginar que seres são esses. Daí as palavras de Jesus serem muito claras, né? Aqueles que seguirem e acreditarem em minhas palavras farão as mesmas coisas que eu e outras maiores ainda. O cara acalmava o mar, o vento, e nós faremos coisas maiores ainda. Eu fico a imaginar, e coloco isso nos meus livros, o que um médico do futuro não fará quando dominar todas essas quantidades imensas de energia. Olha, como é que essas mesas se elevavam e respondiam? Isso é um médium galeu, País de Gales, né? E Jacques Weber. Conseguisse uma fotografia dele amarrado na cadeira, hein? Amarrado na cadeira. Em transe mediúnico e expelindo pelo orifício, pelo nariz e pela boca, bastões de ectoplasmas. E na extremidade, o bastão formava formações assim, digitiformes, como fossem garras. Olha, se esse bastão não estiver visível ou iluminado, você não vê. Se ele pegar um objeto e o objeto se mover,
você vai pensar que o objeto levita. Tem um livro aqui, eu tenho uma biblioteca enorme aqui em casa para estudar tudo isso, que não tem fim, chamado Experiências Psíquicas na Casa Branca. E é descrito uma dessas reuniões em que uma médium de efeitos físicos, que pode ou não estar em transe, a sua força pode ser utilizada mesmo com ela desperta, tocando um piano de caudas com 4 pessoas sentadas em cima do piano e o piano levitando, dançando ao som da música. Então, quer dizer, quantas toneladas foram movimentadas naquele episódio? Outra coisa que essas entidades, esses seres fazem é, por exemplo, teletransportar objetos de um universo para outro. A nossa ciência não acredita nisso. Aliás, acredita de forma teórica. Mas que seja possível no nível de conhecimento e tecnologia que nós estamos hoje, não. E uma desses primeiros fenômenos que eu vi, com 25, 26 anos de idade, eu estou com 70, foi o desaparecimento do meu relógio de pulso. Sumiu. Eu entrava na sala, era atendido os pacientes mais graves na sala 1, botava o meu relógio numa bancada ao lado da minha cadeira, termina a reunião, e o relógio não estava ali, mas ninguém chegou perto de mim. E aí o presidente, na ocasião, Luiz da Rocha Lima, me deu uma severa repreensão, porque eu não deveria levar objetos metálicos nem valiosos para essas salas, porque a quantidade de energia manipulada onde estão esses médios de efeitos físicos, homens ou mulheres, é tremenda. Muito certamente, espíritos brincalhões e mal intencionados desmaterializaram o seu relógio. Mas como desmaterializar o relógio? Para você desmaterializar um relógio, você tem que saber manipular todos os átomos de um relógio. Quantos átomos tem um relógio de metal? E existe também o princípio da incerteza de Heisenberg. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, você não pode saber ao mesmo tempo a velocidade e a localização de um elétron. Então, quantos elétrons existem em um relógio? Que inteligências são essas? Brincalhonas e mal intencionadas? E aí ele chamou um desses médios de efeitos físicos, estavam numa sala com uma luminescência bastante fraca, e aí ele pediu-se ao médium, coloque a sua mão sobre a minha. Aí colocou. Vocês dois, era eu e mais um colega médico. Nós éramos 4 pessoas dentro da sala com uma luminescência azul, uma lâmpada elétrica azul fraca, e ficamos em oração durante alguns minutos, e de repente eu vi um estremecimento do corpo do médium, como se ele tivesse tomado uma descarga elétrica, e esse estremecimento se percorreu também, se transportou também para o corpo do presidente Luiz da Rocha Lima. E aí, naquele momento inesquecível da minha vida, ele levantou a mão, descolou a mão dele do médium, apontou para mim e disse assim: aqui está o seu relógio, não traga mais para cá. Pô, mas as 2 mãos estavam espalmadas, sem um espaço entre as duas? Que é isso? Então, me parece que nós estamos aí numa proteção tremenda do tal Cristo planetário com as legiões de espíritos por ele comandadas. Porque se nós não tivéssemos essa proteção, eu acho que o planeta Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante. Porque nós somos habitantes num planeta de provas e expiações, rodeados por bilhões de espíritos que não têm o mínimo interesse de que essas verdades cheguem até nós. E pode ser taxado de tudo, menos de ignorante. Bom, se nós estivermos dentro de um avião com 300 passageiros, uma tripulação, e entre um desses aí, entre os passageiros da tripulação, houver um médium de efeito físico que expele de forma fácil, espontânea, a força ectoplasmática dele. Essas entidades que não têm interesse nenhum de que essas verdades cheguem até nós, não saberiam utilizar essa energia e desmaterializar a peça do avião, como fizeram com o meu relógio? Então, se nós não tivéssemos hoje essa proteção, nós estaríamos aí num inferno pior do que é descrito na Divina Comédia. E um médico, se soubesse manipular de forma inteligente tamanha quantidade de energia? Eu, por exemplo, poderia desmaterializar um cálculo de vesícula, um cálculo no rim, uma placa de ateroma na coronária, um tumor no cérebro, um corpo estranho, um parasita. Então, eu não estou vendo o limite do que será possível a um médium do futuro. Não consigo assim imaginar o que ele não será capaz de fazer. Bem, essa outra entidade,
fotografia conseguida lá no lado de Frei Luís, uma entidade à porta da cabine, um médium de efeitos físicos aqui que está, nitidamente nós vemos que são duas imagens semelhantes, duas fisionomias semelhantes. Essas reuniões acontecem no escuro, quando eu estive aí com vocês eu expliquei isso profundamente. Então nós vemos a entidade na escuridão completa, porque os fótons afetam o ectoplasma, o médium quando está em transe, a entidade materializada, porque quando ela sai da cabine na escuridão, ela sai com as suas roupas e os seus corpos luminescentes. Tem bioluminescência, produção de luz por um ser vivo. Bem, aí a gente tenta entender o que seja esse ectoplasma, né? Só algumas vezes no passado conseguiu-se reter esse ectoplasma antes que ele retornasse completamente ao corpo do médium. Encontraram ali albumina, restos celulares, cloreto de sódio e mais nada. Então, continua sendo um tremendo mistério para nós. E a origem parece estar num dos nossos envoltórios, né? Chamado duplo etérico. Fluido altamente energético, existente em todo ser vivo. Então, folha tem, flor tem, inseto tem, esquilo tem, ser humano tem. É importante, amor. É importante. Imponderável a ciência atual, que serve como base a todo e qualquer fenômeno físico mediúnico, culminando com a materialização de espíritos desencarnados no nosso meio. Eu chamo de teletransporte quando o espírito se apresenta exatamente como mulher. Quando as condições ambientais e psíquicas do ambiente não são favoráveis, eles utilizam o perispírito do médium. Foi isso que levou no passado a serem taxados esses médiums e aqueles que participavam dessas reuniões de charlatães e de mentirosos, porque o espírito, quando utiliza o perispírito do médium, a ele se assemelha e também o seu timbre de voz lembra a voz do médium. Aqui está, de forma assim superficial, a energia envolvida no teletransporte e materialização de um espírito, por exemplo, de 85 quilos. 141 mil bombas atômicas. Bem, claro que a ciência não vai acreditar. A única coisa que eles conseguiram teletransportar até hoje foram fótons e elétrons, a 500 quilômetros. Bem, como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Exatamente como ficavam os discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou deixando meus testemunhos em livros, entregando principalmente essa garotada que está chegando por aí. Espíritos mais evoluídos, mais preparados do que eu, e eu estou vendo isso acontecer nas escolas de medicina. Tudo que eu fiz aberto, hoje eles fazem por cirurgia minimamente invasiva. Eu opero muita coisa por videocirurgia. Eles operam tudo. Eles tiram o intestino grosso, eles tiram o pâncreas, eles tiram o estômago, eles tiram o fígado. O que é que eu faço? Estou trazendo eles comigo, ficamos trocando de lugar na mesa de cirurgia. Então, eu tenho que ter humildade para saber que são gerações mais evoluídas. Trabalharam ou cresceram, por exemplo, em videogame, então trabalham melhor em 3 dimensões vendo 2 do que eu. E aí, está aí a nossa obra por enquanto. A face oculta na medicina, espíritos decaídos materializados, reflexões espiritualistas e científicas de um médico, alienígenas ao médium, medicina mediúnica do futuro, planos espirituais ou universos paralelos. E agora, esse aí já está no prelo, câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Luiz, fui estudar o diabo dessa doença há 4.000 anos antes de Cristo, para escrever esse livro. E estou trabalhando aqui nesse, que deve ser lançado em 2021, Teletransporte e Materialização de Espíritos. O que eu estou fazendo com esse livro? Cara, diante de tudo que eu vi, pesquisei, estudei, eu não vou ficar aqui para sempre. Eles estão nos dizendo que esses fenômenos vão ser cada vez mais comuns no futuro. Eu fico pensando que a classe médica deve ser uma das mais atingidas pelas revelações trazidas por esses fenômenos. Então, eu acho que se esses fenômenos começarem a acontecer em determinados grupos, eu acho que esses grupos precisarão de um roteiro de como, por exemplo, montar um santuário onde isso possa acontecer. Como possam desenvolver um médium de efeito físico. Daqui a pouco eu vou passar para lá de lá. Então, vou tentar deixar aí um roteiro que isso, quando acontecer no futuro, possa ser de alguma utilidade àqueles que acompanharão tais médios nessas reuniões, não é isso? Bem, são médios extremamente raros. Se são médios extremamente raros em toda a história da humanidade,
Por que na mesma instituição apareceram 5, 6, 7, 8 ao mesmo tempo, no lar de Frei Luís? Um deles, o meu próprio pai. Então, eu convivia com tais fenômenos até dentro da minha casa. Então, não dá para voltar. Hoje nós estamos tratando desse aí, alienígenas ou médiuns? A coisa já começa numa pergunta muito curiosa. Por que eu escrevi esse livro? Aqui está uma fotografia do Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, que apareceu lá no lar de Frei Luís, porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus já encarnados, o ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão, frade franciscano, que veio aqui para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro e se tornou uma pessoa, um homem, um ser que realizava tamanhos prodígios que foi considerado um santo. E esses prodígios, até onde eu entendo, estavam relacionados à sua mediunidade. Frei Luís era um médium. E tanto ele está materializado, o Frederic, aí, porque impressionou uma chapa fotográfica. Está com o lírio nas mãos, em homenagem ao Frei Luís, que quando habitava o mosteiro lá em Petrópolis, era quem cuidava dos jardins e adorava lírios e violetas. Por tudo que ele recebeu de bem, né, esclarecimento, recuperação a esse frade franciscano, ele se materializou com um lírio na mão. Vocês aqui não estão vendo o Frederic materializado, vocês estão vendo ele encarnado no seu médium, já desencarnado, né? Esse médium já morreu. Bem, eu cansei de ver isso acontecer. Estão vendo aí uma mancha de sangue em cima do tórax do doente que ele está cuidando? O Frederic está encarnado no médium. Quando está encarnado, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. E fala até línguas desconhecidas pelo médium pelo fenômeno da xenoglossia. Fala até línguas mortas, como aramaico antigo e a latim. Eu nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Se visse, não ficaria por perto. Sou cirurgião, não ia me sentir bem vendo instrumentos metálicos não esterilizados sendo utilizados. O que eu via era a utilização das entidades materializadas ou encarnadas no médium, usando a sua força mental e as suas mãos. Bom, vocês estão vendo aqui uma cirurgia sendo feita com sangramento. E aí eu fiz a seguinte pergunta, Frederic. Bom, eu queria só voltar a essa pergunta aqui, né? Por que escrevi esse livro? Guarda essa pergunta aí na cabeça, hein? Frederic, eu quando opero um estômago, um pâncreas, um fígado, eu vou lá no fundo do abdômen do paciente, eu vou lá no fundo. Por que muitas vezes eu vejo você trabalhar só na superfície e você realiza o que tem que ser realizado na superfície? Resposta. Nós sabemos como confeccionar colchões de ectoplasma por trás dos órgãos e elevá-los até a superfície, então eu não preciso mergulhar na profundidade como você faz. Entendi. Bom, isso tinha mais de 40 anos. Nunca mais essa resposta saiu da minha cabeça. Colchão de ectoplasma por trás dos órgãos, elevando-os até a superfície. Aí, você está sentado aí na sala da sua casa, vendo um documentário chamado Alienígenas do Passado. Nome do capítulo, para o segundo capítulo, chamado Evidências. 8º minuto. Não dá para esquecer mais. 8º minuto. Estava se tratando da construção da pirâmide de Gizé, há 4.000 anos antes de Cristo, parece, e onde foram colocados 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, removidos de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância, numa época em que não se conhecia a roda nem o aço, nem o ferro. Só se tinha o cobre e o bronze. Bom, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. E eu estou escutando o apresentador do documentário falar. E aí eles dizem o seguinte: olha, os historiadores modernos estão achando que só tem uma explicação para essa construção ter sido erigida aí há mais de 4.000 anos atrás. Tecnologia alienígena entrou na história. Tecnologia alienígena entrou na história. E aí ele fala o seguinte: foram encontradas algumas descrições sucintas na parede de túmulos egípcios, no túmulo do Egito Antigo, de que os construtores antigos sabiam como
colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras, e quando isso acontecia, as pedras eram facilmente elevadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Primeiro, sentei para não cair. Segundo, me lembrei do que é que o Frederico tinha pedido: colchões de ectoplasma por trás dos órgãos, e então eles são elevados até a superfície do corpo. A mediunidade era muito conhecida no Egito. Quem mandava no país eram os sacerdotes, não era o faraó. Conheciam todas as formas de mediunidade. Será que não teriam entre eles também, então, médium de efeitos físicos? E com a energia ectoplasmática deles expelida, com ajuda ou não de extraterrestre, porque existe vida em todo o universo, na casa do pai existem muitas moradas. Eu acho que eu vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiums? Ponto de interrogação. Eu escrevi. Bom, então esse é o motivo pelo qual eu escrevi esse livro. Aí está o apresentador, Jorge Tsoukalos. Os mestres construtores colocavam uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam pessoalmente. E ainda mostrou um filmete. Você entra na internet e você vai ver o que eu estou querendo dizer. Capítulos Evidências, 8º minuto. Então, colocava uma estranha substância branca por trás dos blocos, pesando até 80 toneladas, mas a energia ectoplasmática, a materialização de um espírito, mobiliza energia suficiente para 141 mil bombas atômicas. Se eu soubesse como manipular tamanha quantidade de energia, isso só no meu corpo físico, sem falar nas energias extrafísicas, eu acho que eu conseguiria acalmar o mar e o vento, pelo menos perto de onde eu estivesse. Bom, então eu escrevi esse livro, onde eu vou mostrando, evidentemente eu sou muito cauteloso, hipóteses diante de tudo que eu vi ao longo de 40 anos, de que os alienígenas podem ter entrado, sim, nessa história. Mas a mediunidade também tem uma força hipotética grande para explicar como é que essas construções foram feitas. Assim como a microsimetria no Antigo Egito. A única pirâmide que não tem microsimetria, que não tem desenhos extremamente complexos, delicados, não é? Exatos, é a pirâmide de Gizé. Os outros todos têm desenhos semelhantes a esse aqui. Alguns feitos na profundidade do deserto, em túmulos subterrâneos. Como é que eles poderiam fazer isso tudo? E outra coisa, e luminescência para isso? A exatidão desses desenhos? Bom, se eles sabem, olha só, espíritos brincalhões e mal intencionados sabem desintegrar a matéria que nós conhecemos, transportá-la para outros universos paralelos ao nosso. Por que eu chamo universo paralelo? Porque, para mim, o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial, é o que a ciência está chamando de universo paralelo. Eu vou desencarnar. Eu acho que o que vai acontecer comigo, não existem milagres, nem existem sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência não alcançou. O meu componente espiritual, não é? Extrafísico, energético, vital, imortal, vai se afastar do meu corpo físico, vai se desligar. E eu vou ingressar em um universo paralelo a esse. Aliás, é o que eu tento colocar no meu livro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Ponto de interrogação. Aquele transporte de materializações, eles aconteceram intensamente ao longo das passagens evangélicas. Não é possível Jesus ter ressuscitado o seu corpo depois de ter sido estraçalhado da forma que foi. Ele aparece 3 dias depois com o corpo completamente reconstruído. É curioso que nós percebemos que uma dessas passagens, ele já tinha sido crucificado, reaparece na praia perante os discípulos estão pescando, não conseguem pescar nada, e de longe ele orienta: lancem essa rede à direita do barco. Eles lançam, e veio tanto peixe que quase não conseguiram botar a rede dentro do barco. Nesse momento, o João reconhece o mestre e começa a gritar: Pedro, Pedro, é o mestre. O Pedro ficou tão impressionado que se lançou no mar, saiu nadando na direção do mestre para poder abraçá-lo. Nesse dia, Jesus senta com os discípulos e come um peixe assado. Se ele come um peixe assado, eles teletransportam e materializam até um sistema digestivo completo. Eu ouvia o arfar da respiração difícil das entidades materializadas junto a mim,
porque saem de um plano mais fluido do que o nosso, e quando ingressam na nossa atmosfera pesada, têm dificuldade de respirar. Se eles respiram, eles teletransportam e materializam com eles um sistema respiratório completo. Eu escutava o estalar das articulações quando eles traziam ampolas materializadas nas mãos, com poderosas energias eletromagnéticas que despejavam sobre o corpus dos pacientes que nós levávamos para essas reuniões. A energia luminosa era tão poderosa que eu via os órgãos do carpo, do metacarpo, com a ampola super iluminada na mão da entidade. Então, eles materializam e teletransportam até um esqueleto. Que ciência é essa que está se colocando à nossa frente? Amigos, está se descortinando à nossa frente uma ciência extremamente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós já conhecemos e imaginamos. Quer dizer, extrair uma válvula mitral em questão de minutos e substituir uma válvula mitral por uma prótese de ectoplasma simultaneamente. Então, alguns colegas falam assim, Paulo César, nós ficamos impressionados com a tua coragem de você colocar isso em livros. Mas nós temos que te respeitar porque você é um cirurgião. Você não pode ser um alucinado. Se você fosse um alucinado, você não podia ser um cirurgião. Então, percebam onde é que eu estou colocado. E fico, quando eu vejo essas manifestações como está acontecendo agora, convites para me falar para pessoas que estão em outros continentes, eu fico, não, isso aí parece que está realmente dentro do planejamento. Mas vamos embora. Como é que eles podiam... Se eles manipulam a matéria da forma que eu vi manipular, como fizeram com o biológico, com prótese de ectoplasma, com desintegração molecular, então eles não vão saber utilizar essa energia também em microsimetria? Será que isso também aconteceu no Antigo Egito? Olha só. Só um minuto, amigo. Pelo amor de Deus. Desculpe, amigo, é o meu neto que estava chegando por aqui. Tudo em paz. Então, olha só, esse é só um exemplo desses desenhos. E não é só isso. Olha as hipóteses que são colocadas pelos nossos historiadores. Hipóteses para essa microsimetria no Antigo Egito. Ferramentas próprias dos antigos egípcios, absolutamente descartada. O único metal que eles conheciam era o bronze e o cobre. Tecnologia alienígena? Talvez. Tecnologia atlântida? Talvez. Tudo é colocado pelos nossos historiadores, pelos pesquisadores modernos. E a mediunidade de efeitos físicos também não poderia ser utilizada em tais fenomenologia? Esse autor aí, Christopher Dan, escreveu esse livro aí, The Giza Power Plant. The Giza Power Plant. Olha o que ele coloca. O único método que satisfaz plenamente a lógica, do ponto de vista técnico, e explica todos os fenômenos observados nas intrigantes construções egípcias, é a usinagem ultrassônica. Bom, eu não sabia o que era usinagem ultrassônica, aí tu vai pesquisar o que é usinagem ultrassônica. Olha só. Ferramentas de alta complexidade, cujo movimento oscilatório de suas ondas é capaz de desbastar materiais duríssimos, como, por exemplo, o granito. E aí é que vem para arrasar. Tais instrumentos podem vibrar a uma frequência de 19 a 25 mil ciclos por segundo. Dá para entender um equipamento desse há 4.000 anos, aí, talvez antes de Cristo? Dá para entender um equipamento desse sendo utilizado aí há 4.000 anos? Olha aí as tais sondas de usinagem ultrassônica. Possibilidade pela mediunidade de efeitos físicos. Telecinesia ou psicocinesia? Vi isso acontecer. Transposição da matéria entre universos paralelos? Vi isso acontecer. Transposição da matéria através da matéria? Vi. Cirurgias hiperfísicas? Cansei de ver. Inclusive, algumas peças eu mesmo retirava. Paulo César, veja isso que está surgindo nessa poça de sangue em cima do paciente e puxa. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a válvula mitral. A válvula mitral que eu descrevi aí, quem puxou de lá de dentro do paciente fui eu. E o paciente era o médico, meu professor. Desmaterialização parcial ou total de corpos.
Paulo César, você tem certeza que você está bem na cabeça? Desmaterialização parcial total de um corpo? Olha, vendo uma dessas entidades materializadas, iluminadas na escuridão, como que flutuando alguns centímetros acima do chão, entre os leitos dos pacientes que eram levados aos seus cuidados, passou pela minha cabeça o seguinte: será que não é o médico que está se cobrindo com lençol e acendendo uma lanterna por baixo do lençol? Não? Imediatamente tirei esse pensamento da cabeça. Tarde demais. Saiu um preto velho de dentro da cabine, na minha direção, o nome Jeremias, um dos protetores do médico Gilberto Arruda, se aproximou de mim e falou assim: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me puxou pela gola e me levou para dentro da cabine. Dentro da cabine se deixou poderosamente iluminar. A luminescência dos pretos velhos, pela sua humildade, ela é sempre fraca. Mas dentro da cabine se deixou poderosamente iluminar. E eu vi um médium de efeitos físicos em transe, enrolado num colchão, num cobertor, aliás, e com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. Diminuição de 30% a 40% de sua massa física. Foi o que eu falei. Que ciência é essa? Que absurdo é esse? Como é que estava o coração desse médium? Como é que estava o seu cérebro? A sua circulação sanguínea, o seu rim, o seu esqueleto, os seus pulmões? Como é que ele podia sobreviver? Bem, e isso é só parte. Dirigentes do lado de Frei Luís chegaram a entrar dentro da cabine e simplesmente não encontraram o corpo do médium, só sua roupa em cima do colchão. Outras vezes, nem o colchão eles encontravam, porque são formados campos iônicos em volta da fonte energética que é o médium, e que às vezes até os próprios espíritos têm dificuldade de controlar a energia. E o Luiz da Rocha Lima e o Luiz Augusto Queiroz chegaram a ver, em certa ocasião, pedaços do médium descerem, Deus sabe de onde, e se encaixarem como se fossem pedras de um quebra-cabeça. Então, eu vejo que alguns colegas ficam assim receosos de confessar o que viram. Teve aqui um encontro de oncoplástica aqui no Rio de Janeiro. Oncoplástica, ou seja, cirurgia de câncer e com plásticos fazendo reconstruções de tecidos, como, por exemplo, mama, que foram extraídos. E aí os colegas, todo ano eu era chamado para falar, fazer uma apresentação, e fui chamado também, uns 2 anos atrás. Pois não, vocês querem que eu fale que assunto? Olha, nós queremos que você fale sobre o seu livro A Face Oculta da Medicina. Espera aí. Vocês estão montando um simpósio de oncoplástica. Vocês querem que eu fale sobre a face oculta da medicina? Todos nós lemos o seu livro e nós gostamos muito, queria que você lesse, apresentasse o seu livro. Bom, seja o que Deus quiser, faz as orações e vai lá e fala. Comecei a falar, com imagens, que eu levei para ir para os Estados Unidos, que vocês viram. Naturalmente, eu percebo que alguns colegas, na hora que eu comecei a ingressar no assunto, simplesmente começaram a se levantar discretamente e ir embora. O cara não está bem, esse camarada não é possível o cara estar falando o que está falando num simpósio de oncoplástica. Mas alguém tem que pegar isso. Eu não tenho preocupação, porque isso sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Guardando as suas devidas proporções, o Pasteur foi taxado de louco. O cara é maluco. O cara quer proteger humanos e animais, injetando em humanos e animais os mesmos micro-organismos que causam as doenças que ele quer proteger. O cara é maluco. O Mendel foi taxado de charlatão. Não é possível se ter tanta sorte escolher os caracteres da ervilha entre milhares e milhares e milhares de caracteres que não estão no mesmo cromossoma. Tem 6 cromossomas na ervilha. Entre milhares e milhares de caracteres, ele foi escolhendo um após o outro que estavam um no primeiro cromossoma 1, outro no cromossoma 2, outro no cromossoma 3, outro no cromossoma 4, outro no cromossoma 5, outro no cromossoma 6. Não precisa dar mais passo nenhum. Já está comprovado o que você está provando. Mas ele dá. Ele escolhe um 7º caractere. E o trabalho dele não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Esse último caractere que ele escolheu estava no cromossoma 6. Porém, todavia, contudo, entretanto, em extremidade oposta ao caractere que ele tinha escolhido anteriormente, que também estava no cromossoma 6. Eu tinha um professor de biologia que falou assim para mim: olha, a sorte que o Mendel deu
foi de alguém que tivesse acertado 7 vezes seguidas na loteria. Então, leva-se assim, coloca-se em dúvida das trabalhos. Isso aconteceu em toda a história da humanidade e vai continuar acontecendo. Bioluminescência. Não tem como você ter luz na profundidade do deserto para fazer aqueles desenhos de microsimetria. Tochas. Impossível. Faltava oxigênio até para se acender um fósforo. E não se encontrou nenhum sinal de fuligem nas paredes. E se houvesse espelhos que refletissem a luz do sol? Impossível. Os únicos metais que se conheciam eram o cobre e o bronze, e não era possível se ter uma superfície que levasse a luz solar até lá embaixo, sem falar no calor. Lá embaixo não tem ar-condicionado. Então, como é que eles podiam trabalhar e fazer o que fizeram? Desintegração e reintegração a nível molecular e atômico da matéria. Vi também acontecer, e outros. A intrigante microsimetria encontrada no túmulo do Antigo Egito, então, como seria possível a prática dessa microsimetria em túmulos tão profundos no calor do deserto, sem iluminação há 4.000 anos? Tocha, fora. Reflexão da luz solar em espelho de cobre ou bronze? Impossível. Olha aí. Como seria isso possível? No calor do deserto? Como é que eles faziam toda essa microsimetria? Bem, mas a gente, evidentemente, não pode deixar de esquecer que existem tecnologias muito avançadas pelo universo. A gente vai tocar no assunto um pouquinho à frente. Dá uma olhada nisso aí. Isso foram um dos desenhos encontrados em túmulos do Egito Antigo. Dá uma olhada nesse desenho. Até com uma outra estrutura caminhando por dentro. Afrescos aí muito bem trabalhados. Você sabe o que é isso aqui? É um holofote artesanal encontrado dentro de cassinos aí por Las Vegas. Hein? Isso aqui foi retirado como um enfeite, né? Foi fotografado em um dos cassinos aí de Las Vegas. Dá uma olhada na forma desse holofote, desse refletor, que é utilizado assim como enfeite, e por dentro correndo uma corrente elétrica iluminando o objeto. Está mais ou menos parecido? Que tecnologia era essa? Isso que leva eles a, então, acreditarem na possibilidade também de ter tido ajuda extraterrestre. Sim, não sou contra. Olha só, por que esses peixes abissais se iluminam? Porque eles existem umas células chamadas fotóforos, onde existem 2 substâncias químicas, a luciferina e a luciferase, que é uma enzima. Quando as 2 se unem, o peixe fica iluminado. Será que esses espíritos luminescentes que eu vi durante 40 anos materializados teriam nos seus corpos, talvez no perispírito, que a ciência chama de campo morfonético, células similares a esses fotóforos dos peixes luminosos, abissais, dos pirilampos, dos vagalumes, das bactérias luminescentes, bioluminescentes? Bem, mas tem uma outra possibilidade também. A luminescência astral. Olha essa médium em transe, com a luminescência dela sendo expelida do seu corpo. Lembra que eu falei que era possível ver a entidade materializada na escuridão, porque quando saíam da cabine, apresentavam os seus corpos e as suas vestes luminescentes? Será que foi isso que aconteceu na porta do túmulo de Jesus? 2 anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com todo mundo vendo. Não é uma médium vidente que está vendo, não. Todos os presentes estavam vendo. Será que eu estaria exagerando em colocar de forma cuidadosa e hipotética que o que viram foram 2 espíritos teletransportados e materializados? De onde teria vindo essa energia? Da natureza? Mas da natureza, lá no calor, lá onde ele foi enterrado, talvez não tivesse energia suficiente para ceder para a materialização, o teletransporte e materialização de 2 espíritos. Mas leva-se em conta, e eu coloco isso no livro Planos Espirituais ou Universos Paralelos, a desintegração atômica do corpo que estava envolto no santo sudário, a desintegração atômica do corpo que estava envolto no santo sudário. E segundo informações precisas e científicas, como por exemplo num livro chamado Cristianismo, ou seja, a física do cristianismo,
o autor coloca o seguinte: reuniram um grupo de físicos para tentar estudar como é que aquela imagem de um corpo ficou grafada naquele sudário. Chegaram à seguinte conclusão: só tem uma hipótese. Ocorreu uma desintegração atômica do corpo. E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. Porque se tivesse ocorrido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Potência dessa desintegração atômica desse corpo: uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. 1000 megatons corresponderia a 66.666 bombas atômicas, iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Como é possível se manipular tão rapidamente tamanha quantidade de energia? Que inteligências são essas? Para onde é que nós estamos nos dirigindo? É isso que nós saberemos fazer um dia aí na noite dos tempos? Eu acredito que sim, porque por mais complexa que essa ciência seja, as informações que nos chegam lá são muito assim encorajadoras. Paulo César, quando você chegar do lado de cá, você em uma hora vai aprender o que na Terra você ficava anos estudando. E você pensa que esqueceu tudo que você aprendeu? Não, quando tu passar para cá, tudo que você aprendeu vai naturalmente voltar também para a tua memória, tudo que foi importante para a evolução do teu espírito. Eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1970. Nós estamos em 2020, 50 anos. O que eu me lembro? Me lembro daquilo que eu ensino e aquilo que eu faço. Eles estão dizendo que está tudo guardado, arquivado no cérebro quântico espiritual. Ô Paulo César, você está pensando que você esqueceu tudo que você aprendeu nas outras e múltiplas encarnações que você já viveu? Não. Vai tudo voltar à sua memória. Eu mesmo, Ih, caramba, você... Bem, e aqui estão alguns desses personagens da história que eu fui colocando e estudando no livro. Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele via os seus inventos por dentro, como se fossem hologramas. Ele nem desenhava, ele saía desses transes mediúnicos, né, que provavelmente ele entrava, ou então em contatos com seres extraterrestres ultra evoluídos, e simplesmente construía os seus inventos. Vai por aí. Einstein, ele ficava trancado na sua sala, não deixava ninguém se aproximar dele. Só dizia para a esposa o seguinte: olha, deixa um lanchezinho aí na porta da sala, mas não me incomoda em nada, não bate na porta. Então, o que acontecia com ele durante aquelas horas que ele ficava absolutamente absurdo, separado de tudo? Bom, todo mundo... Aqui está o nosso Mendeleev. O Mendeleev, no século XIX, se descobria um elemento por dia. E os químicos, absolutamente confusos, porque não conseguiam colocar esses elementos que surgiam a cada dia numa tabela período, uma tabela que pudesse explicar como funcionam, por que alguns elementos se conjugam com outros e outros não, como os gases nobres que não se conjugam com nenhum. Então, vamos ver o que aconteceu aí com esse nosso amigo. Nikola Tesla, olha aí, ele via os seus eventos por dentro. Código demorado, esse código de legislação da história da humanidade. Ele estava em transe. E os escribas que copiavam aquilo que ele ditava não entendiam, porque ele estava falando em outras línguas. Ou seja, ele era um médium e provavelmente entidades nele encarnada falavam pelo fenômeno da xenoglossia, em que os escribas não entendiam. E algumas das leis do Código de Hammurabi, até hoje, estão ainda sendo respeitadas. O Dmitry Ivanovich Mendeleev: eu vou resolver o problema dos meus amigos químicos. Não consegue se organizar uma tabela para colocar os elementos que estão sendo descobertos a cada dia? Tá certo. Vou me trancar dentro do meu laboratório na minha residência, e foi o que ele fez, e ficou trancado estudando durante 3 dias e 3 noites. Durante 3 dias e 3 noites. Não conseguiu chegar a nenhum lugar. O que aconteceu? Quer dizer, aconteceria com qualquer um de nós. Desmaiou de cansaço. 3 dias e 3 noites sem dormir,
tentando entender ou colocar todos os elementos descobertos até aquela época, meados do século XIX, em uma tabela, quando ele está desmaiado, adormecido, ele vê em sonho a tabela pronta. Acorda, bota no papel, e a tabela de Mendeleev dos elementos químicos está aí até hoje. E prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Olha, se você for correr para alguma explicação pela neurociência, a neurociência vai te dizer o seguinte: é impossível você aprender alguma coisa dormindo. Porque os teus neurônios entram numa atividade basal para a recuperação da energia que você gastou quando estava nos teus momentos de vigília. Então, quando os neurônios estão numa atividade basal, não se aprende nada. Se não foi o cérebro físico dele que aprendeu e que viu, o que é que viu? Estimativas atuais para um universo habitável. Eu estou falando de universo, não estou falando de multiverso. Segundo os nossos cientistas, existem universos paralelos, alguns defendem até a hipótese de universos infinitos, que se interpenetram um pelo outro. No universo conhecido, 100 bilhões de galáxias, posso aqui, até botaria aqui um 2, que já estão subindo cada vez mais. Na Via Láctea, 250 a 400 bilhões de estrelas, planetas da Via Láctea, 100 bilhões, planetas semelhantes à Terra na Via Láctea, só na Via Láctea, 17 bilhões, 900 muito semelhantes. Então, a probabilidade de existir vida fora da Terra é muito grande. E o que é que os nossos cientistas estão procurando? É isso aí? É isso aí que os nossos cientistas estão procurando como seres extraterrestres, ultra evoluídos? Não. Quem procura isso são cineastas. Eles estão procurando a utilização inteligente da energia e chegam a criar até uma tabela. Kardashev-Galantai. Então, classificam as civilizações cósmicas, extraplanetárias, em 4 grupos. O que é uma civilização do tipo 1? Uma civilização que sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, as marés, o vento, vulcões, terremotos, furacões, e vai por aí fora. Nós estamos no nível 0. Civilização tipo 2, aquela que sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Civilização do tipo 3, civilizações que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo e a nossa ciência nem sabe o que é. E chegam ao assinte de acreditar em civilizações do tipo 4. Só vou inverter aqui, muita informação. A utilização da energia escura, que permeia todo o universo, é feita por civilizações do tipo 4. A do tipo 3 sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea. Ou seja, uma civilização na Via Láctea saberia como utilizar de forma inteligente a energia dos 100 a 200 bilhões de estrelas ali existentes. E a do tipo 4, a energia escura que permeia todo o universo. E a nossa ciência nem sabe o que é. E a história não para por aí. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5 e do tipo 6. O que é uma civilização tipo 5? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente as energias de universos paralelos ao nosso. Será que entraria aí as energias ectoplasmáticas? As energias extrafísicas? Essas civilizações não saberiam da existência do espírito? Das energias mediúnicas? Das comunicações entre universos paralelos? Será que não saberiam disso tudo? Que nós estamos começando agora a saber? Eu acho que eu não poderia habitar essas civilizações. Por quê? Porque em volta de mim, os médiuns vêm, existem algumas figuras que nós chamamos de forças mentais, né? Alguma coisa, pensamento, formas de pensamento. Quer dizer, se eu estiver pensando em encher minhas roupas com bombas e explodir um avião, quais serão as formas de pensamento que estarão em volta de mim? Se eu estou querendo entrar na utilização de drogas estupefacientes,
Quais serão as formas de pensamento que girarão em torno de mim? Pensamento é energia. Se essas civilizações sabem utilizar de forma inteligente tanta energia, não saberão como detectar qual é a energia que emana de cada ser que habita o planeta onde eles habitam? Então, eu acho que eu não teria condições de habitar tais civilizações, não. E chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, ou seja, civilizações que atingiram tamanha evolução em ciência, tecnologia, que eles sabem até como construir. Tem microfone aberto aí, Luiz. Sabem como atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência. Está aberto. Meu Deus, quem é que está aberto? Tamanha evolução em ciência e tecnologia que sabem até como construir um universo inteiro. Ou seja, o nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Antes do nosso universo existir, civilizações desse tipo já existiam. Então, será que são essas civilizações que estão acompanhando a nossa evolução? Civilização de tipo 2 dominam toda a energia própria do seu planeta, toda a energia de sua estrela mais próxima, no nosso caso, a Terra e o Sol. Estrela Tab. Uma astrônoma amadora, ela estudou aproximadamente 100 mil estrelas. 100 mil estrelas. E uma das estrelas que recebeu em sua homenagem o nome de Tab, ela percebeu uma coisa muito estranha. A luminescência dessa estrela aumentava e diminuía, aumentava e diminuía, aumentava e diminuía de forma cíclica. Bem, alguma coisa deve estar passando entre a estrela e a Terra. Então, ela estava vendo que quando esse objeto passava entre a estrela e a Terra, onde ela estava com seu telescópio examinando, a luminescência da estrela diminuía. E ela levou, então, para os professores, para os seus instrutores, o que ela estava encontrando, para que alguém encontrasse alguma explicação lógica para o que ela estava vendo. Se reuniram, estuda daqui, estuda dali, olha para a direita, olha para a esquerda e falaram assim, olha, deve haver algum planeta ou algum asteroide, né, passando entre a estrela e a Terra. Então, quando passa entre a estrela e a Terra, a luminescência da estrela diminui. Ela ouviu silenciosamente e depois ela falou assim, senhores, se fosse um planeta, fosse um asteroide, um cometa, a diminuição da luminescência dessa estrela seria de 2%. Mas o que eu estou vendo acontecer é uma diminuição de 22% da luminosidade da estrela. Aí está Tabita Voyager, aí está a especificação da estrela que ela estudou, e ela recebeu o nome de estrela Tabis, em homenagem a essa astrônoma. Reúne-se novamente os seus professores, os seus orientadores, estuda daqui, estuda dali, olha para cima, olha para a direita, olha para baixo, olha para a esquerda. Olha, só tem uma explicação. Alguma estrutura inteligentemente montada está girando em torno dessa estrela, provavelmente com a finalidade de aproveitar a energia da estrela de forma inteligente. Caso isso seja verdade, essa estrutura girando em torno da estrela Tabis teria um diâmetro maior do que o diâmetro do planeta Júpiter. Eu só queria lembrar os que estão me assistindo que eu estou tirando essas informações da ciência, é da física, é da astronomia. Eu não estou tirando isso de livros de espiritismo, certo? Então, a gente entra no tal paradoxo de Fermi, um físico italiano, conversando com seus amigos no restaurante, sobre civilizações extraterrestres ultraevoluídas. E aí ele indaga o seguinte, se existem civilizações ultraevoluídas em relação a nós, por que não entram em contato conosco? E por que ainda parece que bloqueiam os nossos sinais de rádio? Paradoxo de Fermi. Você tem duas explicações para o paradoxo de Fermi.
tá? Se seres extraterrestres são comuns, por que não os vemos ou detectamos? Respostas hipotéticas, materialista e espírita. Qual é a resposta que os nossos materialistas estão dando? Nos consideram famílias de gorilas. Alguém vai perder tempo em ensinar geometria, aritmética, e ensinar tecnologia avançadíssima à família de gorilas? Não. Quantas bananas nós teremos que dar para esse gorila para ele entender o que a gente... Entra em contato conosco e ainda bloqueia os nossos sinais de rádio, sim. Mas tem uma outra explicação. A hipótese espiritualista. Olha, estão esperando que nós evoluamos moralmente, no amor, para que entre em contato conosco, evidentemente com a permissão do nosso Cristo planetário, e nos tragam seus conhecimentos ultra-evoluídos em relação ao nosso. O que aconteceria se uma dessas civilizações aterrissasse agora na Coreia do Norte, hein? Na China? A Índia acabou de fazer uma compra, essa semana uma compra, de 2 bilhões e 500 milhões de dólares de armamentos, porque está tendo alguma desigualdade lá com a China. 2 bilhões e 500 milhões de dólares em armamento comprado da Rússia. Então, eu acho que não é hora deles se aproximarem de nós, porque nós vamos indagar eles o seguinte: quais são os instrumentos bélicos que vocês possuem? Então, temos que aguardar a nossa evolução para que isso aconteça. Segundo o próprio Kardec e o próprio Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai, moradas físicas e moradas espirituais. O evangelho não é um ritual, nenhuma crença para quem vive numa cidade. E sim é o código moral das galáxias. Aonde houver vida e tem, o evangelho vai funcionar. Aonde houver vida e tem, o evangelho vai funcionar. Onde houver vida, haverá ADN. E haverá também o padrão evangélico que guiará essas civilizações. Eu posso até ir ver alguma Guerra nas Estrelas, estar não sei o quê. Cara, você pode se distrair, vai levar teu neto, vai levar teu filho. Mas quanto mais evoluída for uma civilização, mais pacífica, moralista e amorosa ela será. Então, tudo que é apresentado nesses filmes de Guerra nas Estrelas é ficção. Não tem como. Eles não vão chegar aqui perto de nós para extrair tudo que o nosso planeta tem, né, de energia, de minerais, e acabar com a humanidade. Isso não existe. Quanto mais evoluídas for uma civilização, mais compenetrada, mais consciente da existência de um Criador ela será. Então, Kardec o que fez? Ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou o quê? Uma religião cósmica. Olha, evidentemente, no livro Alienígenas ou Médiuns, a gente vai mais profundo, né? Vai bem mais fundo. E aqueles que quiserem adquirir esses livros que nós apresentamos aí, estão à disposição tanto pelo site do Lar de Frei Luís, quanto por uma livraria aqui no Rio de Janeiro, chamada Joana de Ângeles. Eu vou deixar isso aí com o Luís, que manda livro até para o Kuwait. Até para o Kuwait já mandou livro. Já veio um pedido de livro nosso do Kuwait. Nós estamos aproximando aí de 200 mil livros vendidos, graças a Deus, todos os direitos autorais doados para o Lar de Frei Luís, e sentimos aí que nós estamos dentro de um planejamento, dentro de uma missão que não é só minha, é de todos nós. Não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. E o meu livro está baseado naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu estudei, mas principalmente naquilo que eu vi acontecer no Lar de Frei Luís. Graças a Deus, e muito obrigado pela gentileza do convite e a atenção de todos. O agradecimento é nosso, viu, doutor Frutuoso? Realmente são muitas informações. Eu tinha aqui uma série de perguntas. Alguém já levantou a mão, mas abaixou de novo. Se puder, novamente levantar a mão, nós não temos muito tempo, porque o nosso tempo contratado foi de 1h30, né? Então, muitos estão com fuso horário diferente e compromisso de trabalho e tudo isso. Mas eu
a pessoa que levantou a mão, se não foi por acidente, poderia novamente levantar. Foi a Carol. Você pode, por favor, falar? Não, não fui eu não, Luiz. Ah, tá bom. Então deve ter sido a Nádia. Foi eu. É que eu não estou abrindo aqui minha câmera. Não tem problema. Pode falar. Sim, eu quero cumprimentar aí todo o grupo que está fazendo também esse esforço para nós todos estudarmos. Quero abraçar novamente o Paulo e pedir, Paulo, para você fazer um detalhamento maior entre essas classificações desses dois cientistas com o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente o que diz o Santo Agostinho a esse respeito. Muito obrigada, um abraço grande para você. Mas aí você podia me ajudar me lembrando o que é que o Santo Agostinho diz, né? Nós todos sabemos e tal, você também sabe. Muita coisa na minha cabeça, não dá para me lembrar de tudo. Pois é, nós temos aí um mundo primitivo, Sim. que mais se assemelharia àquele tipo mais elementar que você colocou ali. Depois nós temos o segundo nível, que é o nível em que nós estamos, e aí eu te pediria para situar aí na escala do Galantai, talvez. Não, o Galantai está mais acima, né? São os civilizações superiores. E então passamos para o orbe regenerado, que é um momento de transição que nós estamos, Sim. Saindo de uma vibração de expiação e provas para o de orbe regenerado, onde ainda haverá manifestação do desequilíbrio, do afastamento do bem e do bem, mas não mais como estamos aqui vivendo neste mundo de expiação e provas. Depois nós temos os felizes e os absolutamente superiores. Como são 5 tipos aqui, você colocou 4 tipos. Em que momento estaria essa transição? Nádia, eu, primeiro, muito honrado e feliz com a tua participação. Você é uma pessoa extremamente respeitada por todos nós, um trabalho maravilhoso seu feito nessa elucidação das nossas dúvidas dentro do Espiritismo, que são muitas. À medida que nós formos evoluindo, eu fico imaginando como é que nós estaremos daqui a 1000 anos. Como é que nós estaremos daqui a 10.000 anos, daqui a 1 milhão de anos, cada vez acumulando mais conhecimento, mais sabedoria. Né? Sabedoria é uma coisa e inteligência é outra. Nós estaremos, assim, mais conhecedores da ciência, da tecnologia e, através do amor, melhor podemos colaborar com Deus no equilíbrio do seu multiverso. Bom, o que eu percebo é que no mundo de regeneração, eu costumo comparar esse mundo de regeneração a uma estalagem em um oásis. Então, você vem para uma caminhada no deserto, está estafado, aí você vê o quê? Você vê um oásis com uma estalagem. Ali você se abriga, você recupera as suas forças e continua a sua caminhada infinita. Nesse mundo de regeneração, ainda vai haver sofrimento. Mas eu costumo comparar o conhecimento que nós estamos tendo na atualidade em relação, por exemplo, aos povos da Idade Média. Nós somos Homo sapiens, eu achava que estava em torno de 160.000 anos. Os paleontólogos já estão apontando isso para 300.000 anos. Nós somos Homo sapiens há 300.000 anos. E a nossa ciência só tem 5 ou 6 séculos de existência. Sendo que no século XX e no século XXI, a evolução da ciência, a rapidez com que nós estamos evoluindo, está sendo mais rápida do que todos esses 5 ou 6 séculos. Então, eu acredito que nós estejamos nos aproximando da chegada de espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as evoluções científicas que nós estamos precisando. E não só as evoluções científicas, as revelações científicas. Trarão também soluções sociais, soluções econômicas, soluções raciais, soluções de todas as formas. E nós já estamos vendo isso acontecer nas 4 vertentes anunciadas, por exemplo, por Divaldo Pereira Franco. Ele anunciou 4 vertentes. Uma altamente evoluída no ramo da engenharia,
Então, trazendo soluções para a nossa humanidade que ajudarão a humanidade como um todo e não somente o pugilo dos mais ricos. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Já estamos vendo isso acontecer. Ligo no Google, tu vai ver criança com 3, com 4 anos executando sinfonias em piano e violino. O pé da criança nem alcança o pedal do piano. O espírito altamente evoluído no ramo da justiça. Isso nós estamos necessitando demais aqui no nosso país. Necessitando demais aqui no nosso país. E o ramo mais importante, no meu entender, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Se nós somos hoje 7% de médiuns, como é que nós seremos como fomos 10, 20, 30, 40%? Os cientistas terão médiuns dentro da sua casa, porque seus filhos terão médiuns, e eles terão que estudar se voltar para o assunto. Quando nós comparamos a evolução da escala de Kardashev e da Galantai, e mais com os outros dois níveis, 5 e 6, eles não se encaixam exatamente no que está no Livro dos Espíritos, no que está nas revelações trazidas por Allan Kardec. Por quê? Eles estão se baseando tão simplesmente na utilização inteligente de energia, mais nada. Então, eles não têm a visão que nós temos, porque só estão se baseando numa coisa chamada elemento material. Não alcançaram ainda o que nós alcançamos pela revelação do elemento espiritual. Então, enquanto estivermos nesse raciocínio de imediatismo e de materialismo, nós continuaremos, nós, que eu estou falando, os nossos cientistas, não é? Continuaremos nesse nível de complexidade de acreditar só em energia, só em matéria. Um dos maiores sofrimentos que eu percebo nos cientistas, são que eles entram numa linha de raciocínio de estudo profundo e trabalham durante décadas e veem lá no horizonte que vão chegar a um grande resultado, um resultado de grande revelação, só que estão envelhecendo e percebem que antes de alcançarem o resultado dos seus estudos, eles vão morrer. Esse é um dos maiores sofrimentos dos cientistas. Então, e se eles soubessem, tivessem a certeza que nós temos, que ele vai poder continuar esse trabalho através de uma encarnação, de uma outra encarnação, ou ele vai poder intuitivamente intuir, orientar aqueles que darão continuidade ao seu trabalho, mesmo que esteja em um universo paralelo ao nosso. Eu fico imaginando a felicidade do Stephen Hawking, por exemplo, de ele ter desencarnado e ter recuperado os seus movimentos completamente. Tanto ele era agnóstico, que nos seus livros que eu estudei, ele escreve Deus com D minúsculo e Criador com C minúsculo. Aos poucos, à medida que formos evoluindo, essa escala de Kardashev e Galantai irá se encaixando na classificação dos mundos de acordo com o kardecismo, o espiritismo kardecista cristão. Eu acho, pelo que eu estou percebendo, isso é só questão de tempo. Nós temos uma pergunta por parte da Zuila, ela é do Piauí. E depois o Dato Santana. Zuila, pode abrir o microfone. Essa classificação do Kardashev e Galantai, aqueles que estiverem interessados, está nos livros do Vídeo Caco. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Boa noite a todos, boa noite, doutor Paulo. Muito obrigada pela palestra, acompanho o seu trabalho. Doutor Paulo, eu encontrei o senhor o ano passado no Medinesp, e foi um encontro maravilhoso em Teresina. Eu estou em Cuiabá, Mato Grosso. E eu gostaria que o senhor, por favor, tirasse uma dúvida minha, porque o senhor disse que a produção de ectoplasma é pelo duplo etéreo. Isso é uma hipótese ou já está comprovado? E por que o duplo etéreo? Quando nós falamos em comprovação, nós falamos das informações que os espíritos nos passam. Estamos lidando, vou repetir o que eu falei aqui, está se descortinando à nossa frente uma ciência profundamente, assustadoramente mais complexa do que tudo que nós conhecemos. O duplo etérico, ele, quando a partir da morte do corpo físico,
o duplo etérico se decompõe com o corpo físico. Nós não levamos o duplo etérico para o lado de lá quando nós desencarnamos. Nós levamos o perispírito, que já está sendo chamado pela ciência de campo morfogenético. Até onde nós estamos entendendo, eu estou estudando agora, esse livro que eu estou escrevendo sobre teletransporte e materialização de espíritos, eu estou estudando profundamente algumas passagens do André Luiz, por exemplo, Missionários da Luz, do capítulo 10. Exemplo, ele diz ali que Jesus não ressuscitou, Jesus se materializou. Está no capítulo 10 do livro Missionário da Luz, ele está dizendo ali. E ele descreve as reuniões de materializações vistas do plano espiritual. Ou seja, quem está descrevendo é um médico. Então, eu estou vendo as materializações do plano material e estou comparando com o que o André Luiz está falando do plano espiritual. Uma das grandes dificuldades que ele coloca é a seguinte, é a ambiência mental daqueles que participam de tais reuniões. Ele fala de uma reunião, o lado Frei Luiz chegava a ter 80 participantes. Todo mundo vendo os espíritos materializados. 80. Éramos levados 25, 30 pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, a área que eu mais atuo. O André Luiz descreve reuniões com 14 participantes acompanhando a médium. E todos eles, nenhum deles conseguia estar com a energia mental adequada. Um, por exemplo, entrou tendo ingerido álcool. O outro ficava pensando em ver os espíritos como se fossem fantasmas descritos nos livros de terror, descritos nos filmes de ficção. Outros se apresentavam preocupados com problemas materiais que nada tinham a ver com a elevação de tais encontros. Então, nos 3 níveis de fluidos que são utilizados nesses fenômenos, o fluido do tipo ar são aqueles oriundos do plano espiritual, dos próprios espíritos. Não estou chamando de ectoplasma porque eu não tenho certeza. Eles chamam de fluido, não chamam de ectoplasma. Do tipo B, oriundos do médium e da assembleia que o acompanha. Tipo C, aqueles oriundos da natureza. O Santuário de Materializações do lado de Frei Luiz fica incrustado numa floresta aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O problema estava com os fluidos do tipo B. Os fluidos do tipo B, eles não tinham problema com os fluidos espirituais, nem com os fluidos da natureza. Os da natureza eles chamam de dóceis, são os mais dóceis. Os espirituais, os mais puros. O problema estava com os fluidos do tipo B, oriundo do médium e oriundo da assembleia que o acompanha. O problema está que essas energias são sensíveis até ao próprio pensamento. Então, o que eu vi acontecer ao longo de 40 anos, quando a assembleia, alguém ou mal se preparou ou não estava com o pensamento adequado, o que eu vi acontecer é de assustar. Por isso, tais fenômenos são tão complexos. Eu não sei exatamente, até onde eu estou entendendo, em todas as obras que eu pesquisei, a origem do tal ectoplasma está no duplo etérico, não no perispírito. E tanto, quando nós desencarnamos, ele não vai conosco. Eu não vejo em nenhum momento. O que eles faziam quando não tinha ambiência adequada e estavam os pacientes graves, ansiosos, esperançosos, aguardados a serem tratados pelos médicos que se teletransportam e se materializam em tais encontros? Eles utilizam o perispírito do médium. E ele descreve como acontece do lado de lá. A massa física fica dentro da cabine. A massa física do médium está dentro da cabine. O que ele vê do lado de lá? Uma entidade médica que se incorpora no perispírito do médium. E o perispírito do médium está afastado do seu corpo físico. Que complexidade é essa? Ele está descrevendo a encarnação de um espírito em um espírito. E a energia, para que ele se torne visível, essa é que se descola do corpo físico dele, o ectoplasma, e ele se torna visível aos presentes na sala, principalmente aos enfermos. Então, é aquilo que eu costumo dizer, eu estou engatinhando no escuro, estou colocando minhas testemunhos, eu não me considero um profundo conhecedor do assunto, eu me considero uma testemunha, eu vi as coisas acontecerem, coloco como hipóteses,
mas não tenho certeza de que eu estou certo. Vou aguardar a minha desencarnação para me ter certeza de que eu posso estar certo, ou então corrigir o que eu achava que estava certo. Agora, o que assusta é a quantidade de energia manipulada em tais encontros. Temos uma pergunta do Adalberto e depois nós vamos encerrar, dado o limite da hora. E aí a Carolina vai assumir a finalização. Teria como mais uma intervenção? Vamos ver depois do Adalberto, conforme o tempo aí. Mas vamos lá, Raimundo, só aguarda um pouquinho, por favor. Seu Paulo, eu posso lhe chamar de seu Paulo, né? Porque outra vez... Não. Pode me chamar de Paulinho. Última vez a gente levou uma bronca aí porque chamou o senhor de professor. Então, não, professor não. Quem sou eu para ser? Sou professor de aluno de medicina. Eu vi uma palestra e me chamou a atenção quando o senhor falou sobre a tabela periódica. Muito interessante. E também estava falando sobre as energias. Na pergunta 55, que Kardec é muito... Kardec faz a pergunta, mas a resposta do plano espiritual é espetacular. Então, para facilitar as coisas, quando nós fomos fazer uma tradução, quando nós, digamos assim, um amigo nosso lá da China foi fazer a tradução, a primeira pergunta é o que é Deus? Ficou muito difícil de a gente, pelo sentido da coisa, né? Deus é criador de tudo, criador único e tal, não se achava a palavra certa. E o mais correto para o chinês era o criador das 1000 coisas. E eu sou como o São Paulo também, eu fico aquelas coisas matutando aqui, né, meu amigo Paulo? Porque 1000 coisas... A gente leva-se até a tabela periódica, quando o nosso amigo lá, o Dimitri, fez a tabela, que era 68 coisas, né? 68 coisas. Eu ouvi uma palestra que no plano espiritual, dependendo do nível e do planeta, aqui no nosso tem 368 a 370 no plano espiritual, coisas que é somente, digamos assim... num mundo paralelo, alguma coisa assim, como o senhor falou no último instante, né? Então, não seria me veio aqui na cabeça, essas 1000 coisas seriam, a criador das 1000 coisas não está tão errado assim, né? Se a gente usar a tabela periódica para dizer que é o criador de tudo. Então, essas 1000 coisas não está tão errado, seria isso? O teu nome é Adi? Adalberto. Tá Adi aqui no teu... Adalberto, cara, como é que eu vou compreender um ser incorpóreo, imaterial, onipresente, onipotente, onisciente, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, criador de infinitos universos que se interpenetram um pelos outros. Alguém aqui tem condições de entender um ser desse? Não. Por enquanto, tranquilo, humilde, estou muito humilde. Eu só sei que ele existe, porque o universo não pode ser obra do acaso, a vida não só pode ser obra do acaso, e não existem efeitos inteligentes sem causa inteligente. O Emmanuel chama os espíritos responsáveis pela criação dos planetas, da vida. O Emmanuel disse que para cada espécie animal ou vegetal existe um projeto. Quem realiza os projetos? Quem realiza os projetos são o que eles chamam de co-criadores. Criador só existe um. E esses co-criadores utilizam o quê para fazer o que fazem? O tal fluido cósmico universal, que pode ter infinitas modulações. Infinitas modulações. Agora, de que é formado o fluido cósmico universal? Não sabemos. Então, nós temos que ter a consciência, olha só, de que nós só sabemos o que acontece em 4% do universo. Existe uma corrente
dentro da medicina que diz o seguinte: a inteligência está relacionada com o número de neurônios existentes no cérebro de alguém. Quanto mais alguém tem neurônio, mais inteligente que é. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O número de neurônios que eu tenho me permite que eu compreenda o que acontece em 4% do universo. Qual vai ser o tamanho da minha cabeça quando eu compreender o que acontece em 30%, 40%, 50% do universo? Como é que eu vou atravessar a vagina da minha mãe quando eu for nascer? Então, a inteligência que é transmitida pelo espírito ao corpo físico, a inteligência está no espírito, não está no cérebro físico, vai depender da classe de neurônios que nós teremos no futuro, e não do número de neurônios, da conjugação de sinapses, que são as conjugações, as interligações em bilhões ou trilhões existentes no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Então, até onde vai essa nossa inteligência? Não tem paradeiro, não tem parâmetro. Nós podemos atingir a um nível que só teremos acima de nós Deus. Agora, quantos trilhões de anos vou demorar para chegar a esse ponto? Então, eu acho que o que está sendo colocado para nós é uma luz no fim de um túnel extremamente longo, mas felizmente nós já temos essa noção. Somos imortais, vamos aprender cada vez mais, vamos nos tornando cada vez melhores. Quando chegar do lado de lá, não vai ter do lado de lá, por exemplo, aposentadoria. Eu vou trabalhar muito mais do que aqui. Mas, pelos que eles estão me dizendo, nós cada vez que aprendemos e melhor trabalharmos, mais felizes nós sentiremos. Ora, uma das correntes que está sendo utilizada pela engenharia genética, pela inteligência artificial, está buscando, sabe o quê? A imortalidade do corpo físico. Para que eu quero ficar aqui 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de anos nesse corpo físico? Se quando eu me liberar desse corpo físico, de acordo com a minha evolução, eu posso me transportar para qualquer lugar do universo com a velocidade do pensamento. Então, para que eu quero ficar aqui, nesse escafandro? Então, eu fico vendo a importância do espiritismo na hora que a ciência aceitar as suas revelações. Esse é o grande problema da humanidade. Não há aproximação entre as religiões e a ciência. E a frase do Einstein é perfeita. A ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Enquanto elas não se entenderem, nós continuaremos nesse labirinto em que nós nos encontramos. Na hora que se entenderem, a evolução de tudo vai ser mais rápida. Da tecnologia, da ciência, da compreensão das passagens, por exemplo, que as obras feitas por Jesus. Então, eu acho que nós somos uns bem-aventurados de termos o espiritismo nas nossas vidas. Agora, temos que ter a paciência para aguardar. Eu também estou muito impaciente com isso. Poxa, mas... Olha, deixa eu adiantar um pouquinho. Nesse livro aí, que alguns começam a até ler e param com medo, Espírito Decaído de Materialidade, conseguiu-se, no final da década de 70 e 80 do século XX, 7 fotografias de espíritos decaídos materializados, contra a sua vontade. Foram fotografados. Então, estou sendo bem claro. Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Libertação, missionários da luz, obreiros da vida eterna, ação e reação. Está descrito por André Luiz feições animalescas de espíritos habitantes de umbrais. Está ali. E se esses espíritos fossem materializados contra a sua vontade de fotografar? Foi o que aconteceu no Lar de Frei Luís. Não é por eu pertencer ao Lar de Frei Luís, não. Mas o que aconteceu ali, principalmente relacionado com o que está colocado nesse livro, Espíritos Decaídos Materializados, não aconteceu em nenhum lugar do mundo, em toda a história da humanidade. Até meados do século XIX, não existia máquina fotográfica. Então, tu não podia nem fotografar espírito encarnado. Como é que tu ia fotografar espíritos decaídos, deformados? Para se ter uma ideia, quando eu digo que nós podemos taxá-los de tudo, menos de ignorantes, na primeira reunião que se entrou, o santuário estava todo arrebentado, todo o mobiliário estava arrebentado, virado, quebrado, sem ninguém ter entrado lá. Nós éramos 10, 12 membros acompanhando um médium de efeito físico com um fotógrafo profissional.
Eu não tive coragem de colocar as figuras, as fotografias nesse livro, porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em jornal, na internet, em revista. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís. Terceiro, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. E devo ter sido, que eu era da Inquisição. Uma das fotografias que mais me impressionou foi a fotografia de um carrasco, da Idade Média. Aparece aquele ser com uma roupagem característica do carrasco. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha, Carlos Melo, de um rigor militar de assustar. Revistava todo mundo, revistava o santuário, revistava a cabine, revistava o médium. Para que 10, 12 pessoas com responsabilidade de família, de emprego, de profissão, vai se embrear numa floresta às 6, 7 horas da noite em Jacarepaguá? A não ser que algo de grande importância ali exista. Existe. Aquele roupão parece um tecido escocês quadriculado, cordões brancos envoltos da cintura, um capucho enorme no quadro até o teto, com 2 rombos no olho, dele estar sendo fotografado, apavorado, está sendo fotografado. Depois que terminou essa reunião, um dos assistentes do Frei Luís, Padre Isabel, chamou o presidente Luiz da Rocha Lima e disse para ele o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue descolar a roupa de carrasco que está soldada no seu perispírito. Então, ele não pode reencarnar. Então, se ele é um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? 10, 20, 30, 100, 200, 300, centenas de cabeças. Talvez até mais de 1000. Aí é que eu fico vendo o que está acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu habito. Há décadas, você é escolhido nomeado como um secretário de saúde e somas enormes estão sendo desviadas. Se você comete um ato desse, quantas cabeças você está decepando? Então, essa é a minha grande angústia, a minha grande ansiedade. A minha grande ansiedade não é compreender como é que as coisas estão ocorrendo nos seus pormenores. A minha grande ansiedade é que essas verdades cheguem a um domínio público, científico, lógico, racional. E vai chegar. Porque se soubesse o que os aguarda, não estariam fazendo o que estão fazendo. Então, estudo. Houve uma reunião lá no Frei Luís há relativamente há pouco tempo. Um desses médicos de efeito físico estava no leito, que ele estava com um distúrbio cardíaco, e ele estava como paciente, não como médium. Quando ele estava deitado no leito, uma entidade chamada Pierre, médica, que se materializou com ele muitas vezes, nele encarnou e falou para o presidente dos trabalhos: preciso falar com o Paulo César. Aí o presidente: vamos chamá-lo. Não, eu vou até onde ele está. Soltou do leito, veio andando na minha direção, me abraçou e falou o seguinte: Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando. Eu estou com 70 anos, 70. Estou com 7 livros escritos e estou escrevendo o 8º. Então, está só começando essa missão? Evidentemente, eu ainda vou fazer alguma coisa nessa, mas ela provavelmente vai se prolongar pelas próximas. Eu vou voltar e vou querer ser médico. Acho que eles vão estudar, quando eu entrar numa faculdade de medicina, o meu ADN e pesquisar se eu tenho a genética da mediunidade. Se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Isso é só a interpretação que eu tenho no ramo ao qual eu atuo, na medicina. E nos outros ramos? E na engenharia? E na teologia? E no ramo das artes? Você tem dentro de você todas essas perfeições. Claro que você vai se ligar àquilo que você tiver mais atração. Então, você tem todas as perfeições dentro de você. As perfeições das ciências exatas, as perfeições das doenças da vida, das teológicas, da artística, e vai por aí fora. Então, por que agora eu vou me colocar ansioso pela compreensão de detalhes da ciência que está se descortinando? A minha ansiedade está em que as revelações que eu vi
com esses olhos que a Terra há de comer, chegue, por exemplo, à minha classe médica, onde 80% dos colegas não acreditam em nada. Nós não temos coragem de dizer. Um desses meus colegas que trabalha há quase 30 anos comigo, cirurgião, nunca me falou nada. Aí houve uma homenagem lá no Senado Federal. Fui eu para o Senado Federal por causa desse trabalho que eu estou fazendo com os vivos. Quando eu saí do Senado, no dia seguinte ele me procurou. Paulo César, deixa eu te contar uma coisa que eu não contei para ninguém. Eu estava de plantão no Cardoso Fonte, entrou o filho de um colega médico com um tiro no coração, a bala estava no coração, mas ele estava vivo, e sob os meus cuidados o coração parou. Fiquei 40 minutos massageando o coração dele e não voltou. Aí eu resolvi parar. Quando eu resolvi parar, nitidamente eu escutei no meu ouvido: continua. Eu continuei e salvei a vida do filho de um colega médico. Ele trabalha comigo há mais de 30 anos e nunca contou nada. Eu acho que cada um de nós tem que fazer o que puder para divulgar cada vez mais esses ensinamentos, essas verdades. A humanidade não vai se modificar se cada um de nós não começar se modificando a si próprio. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim. Quais são a montanha de erros, de defeitos que eu tenho? Então, deixa eu começar a correr por mim. Depois você vai estender essa correção pelo teu exemplo, pela tua orientação, à tua família, né? Ao teu lar, depois à tua família, depois ao teu ambiente de trabalho, ao teu círculo de amigos, de conhecidos, e vai se ampliando. Enquanto houver um ser humano infeliz, a humanidade não vai ser feliz. Você me perdoe se eu estou ultrapassando o limite, mas é informação demais. É informação demais. Se essa garotada aí tivesse visto o que eu vi, teriam ido muito mais longe do que eu, são mais inteligentes. Então, continuo engateando no escuro. Tento entender. Não consigo. Então, crio probabilidades. Crio hipóteses. E vou aguardar. Eu sou imortal. Vou aprender tudo. Vou aprender como curar cego de nascença. Vou botar paralítico para andar. Só que eu não posso fazer agora. Se eu tivesse visão por raio-x, todos os médicos tivessem a visão por raio-x, como o Frederic tem, inclusive encarnado no seu médium, utilizando o equipamento visual do médium, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico vão fechar. Quantos desempregados ia acontecer? Quantos desempregados? Se eu tivesse visão microscópica e ultramicroscópica, eu ia conseguir ficar dentro de uma sala de cirurgia operando um paciente e vendo as miríades de micro-organismos dentro de uma sala de cirurgia, em cima do doente, em cima das minhas roupas, em cima da roupa dos meus assistentes, dos objetos. Não chegou o momento. Nós estamos vendo lá no fundo do túnel, a luz no fim do túnel, e a nossa responsabilidade é imensa, porque a quem mais for revelado, mais vai ser cobrado. Então, os colegas ficam assim, até preocupados, alguns mais íntimos, preocupados, mas eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Qualquer um daqui que está me vendo, se tivesse visto o que eu vi, eu acho que se tivesse possibilidade, ia botar isso a público. Com certeza. Paulo, o tempo já está indo e o papo está bom e a gente fica aqui. Então, eu acredito que deve ter mais alguma coisa aí. Então, eu me despeço aqui. E houve um terremoto. Passa o meu contato aí para a turma, cara. Tá bom. Passa o meu contato para a turma. Só para terminar, houve um terremoto agora no mar, no Pacífico aqui, com alerta de tsunami. Então, eu estava vendo aqui, parece que teve um alerta aqui e também teve uma explosão numa montanha em Fukushima. Não sabe o que está acontecendo. Então, vou pedir licença para me retirar. Tá? Muito obrigado. Obrigado à paciência de todos aí. Arigato. Grato pela presença. Como sempre, doutor Frutuoso, as suas palestras sempre dá vontade de continuar escutando mais e mais, mas infelizmente nosso horário realmente tem seus limites. Eu vou pedir para a Carol agora fazer o encerramento, mas algumas pessoas perguntaram, gostariam de perguntar, eu peço desculpas, mas não vai dar. Eu mesmo tinha perguntas, mas vai ficar para a próxima. Passa o meu contato para a turma aí, Luiz. Pode deixar. Pode deixar. E-mail, WhatsApp, bota para frente. Perfeito. Facebook, Instagram. Então tá. Meu abraço, doutor Paulo. Queria deixar o meu abraço, senhor. Ricardo, qualquer coisa liga direto, amigo. Não precisa mandar mensagem, não. Eu recebo muita mensagem, algumas passam desapercebidas. Por favor. Então tá.
Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, pelo seu tempo. E para a gente encerrar, então, eu queria convidar a todos para nos unirmos, então, numa prece, né? Para que possamos finalizar essa noite com tantos aprendizados aí que, com certeza, Adriana, tem também. com certeza vão nos ajudar a refletir, né, sobre tudo isso que a gente ouviu. Então, eu queria convidar todo mundo a fechar os olhos para começarmos a nossa prece e elevando o nosso pensamento sempre ao nosso Mestre Jesus, a todos os nossos amigos espirituais, a todos aqueles que trabalham incessantemente para nos auxiliar com esses conhecimentos, a nossa mais profunda gratidão. Mas, acima de tudo, Mestre Jesus, rogamos a Ti, bondoso amigo, para continuar caminhando ao nosso lado, para nos dar forças, mas principalmente coragem. Coragem para enfrentarmos o novo, coragem para abrir a nossa mente, os nossos corações para o desconhecido. Sabemos que muitas inquietações transtornam as nossas mentes, nos deixam agitados, ansiosos, receosos, muitas vezes temerosos diante do trabalho que temos que realizar. Mas, Senhor Jesus, sabemos que estão chegando os tempos onde essas verdades precisam ser reveladas, onde os nossos corações precisam desse conhecimento, mas, acima de tudo, com a união da ciência, caminharmos juntos para uma evolução em conjunto do nosso planeta Mãe Terra. Bondoso amigo, continue conduzindo-nos a esses esclarecimentos, que os grupos continuem unidos, estudando virtualmente, ou utilizando das tecnologias que estão disponibilizadas, mas que não estacionamos as nossas mentes e as nossas mãos no medo ou na ociosidade. Que todos aqueles, Mestre Jesus, que se dispuserem a levar a Tua luz do Teu Evangelho, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, porque sabemos que não caminhamos sós. São muitos os amigos, são muitos os irmãos que trabalham incessantemente ao lado de cada trabalhador da seara de Jesus. Por isso, meus irmãos e meus amigos, continuemos com a boa vontade em elevarmos o nosso espírito ao caminho da nossa evolução, recordando sempre que a evolução moral é a nossa prioridade enquanto espíritos encarnados, para que possamos, assim, corrigir em nós tudo o que necessitamos para um mundo melhor. Sigamos, meus amigos, com coragem, com bom ânimo, e não nos esquecemos jamais que Jesus, o nosso Mestre, que governa o nosso planeta, está à frente e que tudo está sob o amparo de nosso Pai misericordioso. E que assim seja, que possamos seguir avante, porque não estamos sós. E que o Senhor Jesus abençoe e ilumine a todos. E que assim seja, graças a Deus. Sim, sim. Paulo César, muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, Paulo César. Boa noite. Muito obrigado a todos. Beijo na família, doutor Paulo. Muito obrigado. E boa noite a minha família está aqui na minha frente também, olha. Obrigada, boa noite.